Resident Evil 0, Operação Arcla Episódio 3, The Grill 13 Parte 1 Salão Principal, RPD, 18H00. Era sempre um alívio quando chegava a hora da troca de turno, não que o trabalho de Ashood no RPD fosse difícil de lidar nem nada, mas ir para casa e tirar o uniforme era uma sensação tão boa. Naquela noite demoraria um pouco para ela se trocar, já que todos da nova força-tarefa de Liquid se encontrariam para jantar, mas ela sentia que seu relaxamento poderia esperar um pouco em troca de uma refeição grátis. Ora, o Grill 13 não era exatamente um lugar para bons vinhos e jantares, mas eram negócios e não um encontro, então não havia motivos para reclamar. Como fazia todas as noites, Ashood entregou seu cartão de ponto ao policial atrás da mesa e assim que o clique familiar da data do relógio terminou, ele o colocou na pilha com todos os outros que estavam saindo do turno. Na opinião dela, teria sido mais fácil para todos baterem o ponto na entrada e na saída, mas aparentemente, acreditava-se que nem todos no RPD eram honestos sobre seu tempo. Era ótimo saber que as pessoas encarregadas de manter a cidade protegida do crime nem sequer eram confiáveis para bater o ponto na hora, mas isso não era da conta dela. Boa noite, ela disse ao oficial. Ele resmungou uma resposta antes de passar para a próxima pessoa na fila, e agora ela estava livre para a noite. Normalmente ela preferia se trocar e correr para a casa do trabalho, como fazia de manhã, mas isso também significava que ela deixava o carro no estacionamento da delegacia na maioria das noites. Ela também não queria ficar na delegacia por muito tempo, com medo de certas situações sociais constrangedoras. E felizmente o caminho mais rápido para o estacionamento a levava pela homicídios em vez da trânsito, para que ela não esbarrasse em... Ei, Kendra! Chamou uma voz atrás de si que se aproximava, fazendo-a soltar um suspiro de frustração. Ei, você tem algum plano para hoje à noite? Sim, ela tinha ficado tempo demais e agora tinha que lidar com as consequências. Então um sorriso forçado retornou ao rosto de Ashood quando ela se virou e viu o sargento Branagh se aproximando. Ela realmente odiava passar por isso, já que não queria ser rude com o cara, mas ele simplesmente não aceitava a insinuação de que ela não estava interessada. Ele era um cara legal e tudo, mas honestamente, um relacionamento com ele não era o que ela procurava. Ela estava se esforçando muito para não ser má com ele, mas não importava o que ela dissesse, isso não o afetava. Se ela dissesse que não estava procurando um relacionamento agora, ele respondia que esperaria. Se ela dissesse que ele não era o tipo dela, ele respondia que era universal, e assim por diante. Então, eu estava pensando em ir ao bar Jack, continuou Branagh. Podemos relaxar e tomar uns drinks, se você estiver interessado. Ela estava ficando nervosa. Seria muito fácil simplesmente irritá-lo e dizer de 50 maneiras diferentes que nunca mais sairia com ele, mas se saísse, seria muito estranho vê-lo todos os dias no trabalho. Mas então ela se lembrou de que já tinha uma desculpa e agora estava realmente feliz por ter se juntado à nova força-tarefa. Não apenas por esta noite, mas esse tipo de trabalho podia ser bem exigente, e pelo que ela sabia, poderia levar um bom tempo até que ela tivesse a chance de sair novamente. Ah meu Deus, Marvin, eu adoraria, respondeu Ashood, fingindo tristeza. Mas, estou começando uma nova tarefa e todos nós temos que nos encontrar assim que batermos o ponto. Sinto muito, mas provavelmente vou ficar ocupado por um tempo. Tá, ele respondeu rapidamente. Não se preocupe, ainda estarei aqui quando você terminar. Até mais, Kendra. Ainda havia um sorriso em seu rosto quando ele se virou e caminhou confiantemente em direção à porta da frente da delegacia, e Ashood apenas balançou a cabeça. Simplesmente não havia como se comunicar com o sujeito, mas por que eram sempre as pessoas que ela não queria que tinham tanta persistência? Por que Murphy Prosky não podia ser assim perto dela? Bem, pelo menos ele tinha ido embora por enquanto, e Ashood decidiu continuar seu caminho antes que Branagh tivesse a chance de mudar de ideia. Atravessando o corredor principal em uma direção diferente, ela rapidamente entrou pela porta lateral que levava à divisão de homicídios. Algumas portas e corredores depois, entrou no estacionamento. O lugar estava cheio de pessoas que estavam no mesmo caminho que ela. O que significa que ela teve que parar várias vezes para esperar outros policiais que estavam saindo das vagas de estacionamento antes que ela pudesse chegar ao seu próprio veículo. Alguém poderia pensar que por ter deixado o carro lá por tanto tempo, ela teria um lugar melhor, mas não era o caso. Cada vez que ela usava o carro, ela sempre voltava na hora errada, o que significava que ela tinha que pegar uma das vagas mais para trás. Isso tornou muito fácil sair, mas a caminhada extra era irritante. Finalmente, ela desviou o suficiente do tráfego de saída para chegar ao seu objetivo, e foi um alívio sentar no banco do motorista enquanto fechava a porta. Ok, cheguei ao carro, disse ela para si mesma enquanto colocava o cinto de segurança. Agora só me resta sobreviver à hora do rush no centro. O restaurante onde se encontrariam ficava a apenas 6 ou 8 quilômetros de distância, mas com o trânsito em Raccoon City a essa hora do dia, isso poderia demorar um pouco. Mas ela não chegaria a lugar nenhum se não ligasse, então ligou o motor, engatou a marcha e saiu lentamente do estacionamento. Upton Raccoon City, 17H55. Isso é ótimo, disse Chambers enquanto dirigia pela rua. Só 3 semanas na polícia e já fomos escolhidos a dedo para uma missão especial na homicídios. Quer dizer, claro que não é o Stars nem nada, mas quem sabe? Se ajudarmos a resolver esses assassinatos, nós dois podemos sair dessa como detetives. Não sei, cara, respondeu Lopes. Não me entenda mal, parece uma ótima oportunidade para dar umas pancadas, mas tem algo nisso, tem algo nele que me irrita. Quer dizer, por que o chefe da homicídios teria tanto interesse neste caso? É quase como se ele, pegasse esse cara.
Ao contrário dos demais policiais que saíam do turno e eram forçados a enfrentar o trânsito, os dois decidiram ficar com a viatura por um tempo. Claro, eles a trariam de volta antes que a noite acabasse, mas por enquanto ela era útil, principalmente para as luzes e a sirene. O carro à frente estava lento, então Chambers ligou o pisca-alerta, fazendo com que vissem o motorista se assustar um pouco antes de encostar rapidamente. Mas em vez de parar, eles apagaram as luzes e continuaram dirigindo, com os dois rindo antes de fazerem um high five. Eu sei o que você quer dizer sobre aquele tenente, disse Chambers para retomar a conversa. Ele parece meio estranho. E o que houve com aquela ruiva que o seguia? Pelo jeito que conversaram, não parece que ela esteja na força-tarefa, e eu pensei que tudo isso fosse segredo, então por que ela estava lá? Ele provavelmente está transando com ela, respondeu Lopes, dando de ombros. Ele tem fama de fazer esse tipo de coisa, pelo que os caras estavam comentando no almoço, mas também disseram que ele ficou meio maluco antes de sairmos da academia. Não sei como descrever, e sei que não deixam idiotas comandarem divisões policiais inteiras, mas meu pai sempre dizia para nunca mexer com ninguém mais maluco do que eu. Ei, vamos fazer confusão com esse. Havia outro carro à frente que Lopes notou estar dentro do limite de velocidade, então Chambers acendeu os faróis novamente, desta vez parando atrás do carro assim que ele parou. Cumprimentando-se com um aceno de cabeça, ambos soltaram um grito de guerra ao saltarem do carro, e continuaram fazendo isso por alguns segundos depois de correrem até as janelas da frente de cada lado. O homem e a mulher no carro se assustaram quando começaram a pular para cima e para baixo enquanto batiam as mãos no teto, mas então rapidamente abaixaram as janelas. Meu Deus, gritou Chambers. Você tem noção de quão rápido você estava indo? Você? Lopes gritou na cara do passageiro enquanto se inclinava para dentro do carro. Você? Bem, estávamos a apenas 40 km por hora. O motorista gaguejou. Não é esse o limite de velocidade? Sim é. Chambers continuou enquanto batia no teto fazendo-o pular. Ninguém em Raccoon City obedece ao limite de velocidade a menos que tenha algo a esconder. Então o que foi? Você tem mandados? Perguntou Lopes. Você está vendendo crack para os seus manos. Quer que eu te dê um spray de pimenta, filho? Quer? O motorista começou a dizer algo, mas acabou gritando e pulando novamente enquanto os dois policiais começaram a gritar incoerentemente, pulando para cima e para baixo enquanto batiam no teto. Então, de repente, eles correram de volta para a viatura, entraram e Chambers pisou fundo, fazendo os pneus cantarem alto enquanto eles disparavam pela estrada. Agora rindo histericamente e dando outro high five, Chambers diminuiu a velocidade e desligou o pisca-alerta assim que saíram da vista do carro e pararam. Ah, que fofo, disse Chambers enquanto mudava de faixa para virar à direita. De qualquer forma, acho que não devemos nos preocupar muito com o Tenente Liquid. Obviamente, ele está focado no caso, e estamos falando dos assassinatos canibais, então vamos precisar de todos que pudermos para resolvê-lo. E além disso, mesmo que nosso destemido líder enlouqueça, somos 4 para lidar com isso. É, eu sei, respondeu Lopes, recostando-se e colocando os braços atrás da cabeça. Só não gosto de me sentir desconfortável com lugares, missões ou pessoas. O nerd de computador e o velho parecem sensatos, mas você é o único com quem sei que posso contar se as coisas derem errado, então vamos ficar juntos. Chambers assentiu, mas não gostou da ideia de uma situação de nós contra eles. Talvez estivessem errados sobre Liquid, sim, talvez tudo o que foi dito sobre ele fossem apenas rumores exagerados, como sempre acontecem. De qualquer forma, teriam tempo de sobra para entendê-lo naquela noite e no dia seguinte, antes que a missão começasse de fato, então, por enquanto, era melhor não se preocupar. Afinal, o cara estava pagando o jantar para todos, então não podia ter sido tão ruim assim. Pelo menos, Chambers esperava que não, enquanto continuavam pela rua em direção ao centro da cidade. Episódio 3. The Grill 13 Parte 2 Centro de Raccoon City, 18H15. Havia muitos motivos para a MCJ morar nos subúrbios, e o trânsito do centro de Raccoon City era um deles. Não estava tão ruim quando ele saiu da estação, já que poderia ter saído acidentalmente alguns minutos antes da troca de turno, mas então a hora do rush. Chegou com força total assim que ele estava chegando ao distrito comercial. Como mágica, centenas de carros pareceram surgir do nada, e dali em diante foi um confronto direto. Por um momento, ele considerou ligar o pisca-alerta como se estivesse indo atrás de alguém, forçando assim o trânsito a abrir caminho para ele, mas isso teria sido errado. Tanto faz a minha vantagem, ele resmungou para si mesmo. A boa notícia era que, tirando os sinais vermelhos ocasionais, o trânsito nunca parava completamente. Chegava bem perto, mas qualquer movimento parecia uma bênção àquela hora da noite. Passando lentamente pelas arcade shops, um quarteirão inteiro que havia se transformado lentamente em uma espécie de shopping a céu aberto ao longo dos anos. MCJ precisava se lembrar constantemente de que não era nenhuma das pessoas que pareciam andar mais rápido do que ele na calçada. Mas isso também lhe deu uma ideia que poderia lhe poupar um pouco de tempo e muita frustração com as ruas. Havia vagas de estacionamento paralelas por toda parte naquela parte da cidade, então ele ligou a seta para mostrar sua intenção de entrar na outra faixa, mas, sem surpresa, ninguém iria deixá-lo passar. Ele continuou olhando para os outros motoristas na esperança de encontrar um bom samaritano, mas então sua esperança se transformou em raiva quando o próximo motorista a bloquear seu caminho riu dele assim que fizeram contato visual. No entanto, a risada do jovem se transformou em uma expressão de choque quando o MCJ ligou o pisca-alerta enquanto gesticulava para que ele parasse. O detetive não pôde deixar de sorrir um pouco ao estacionar em uma das vagas paralelas atrás do carro, que também parou. E esse sorriso permaneceu quando ele saiu e caminhou até ele. Boa noite, disse ele assim que o rapaz abaixou o vidro da janela.
Carteira de habilitação e registro, por favor. O motorista estava com o rosto vermelho, como uma criança que tivesse acabado de ser pega com a mão na massa, e o detetive não se importava nem um pouco em vê-lo assim. Bem feito para ele por não demonstrar a cortesia necessária com as pessoas desta cidade. E talvez depois daquela noite o motorista pensasse duas vezes antes de tentar usar seu veículo para controlar as pessoas. Será que isso contaria como usar sua posição para ganho pessoal? Provavelmente, mas às vezes até o policial mais honesto precisava desabafar um pouco. Ei, me desculpe, disse o jovem nervoso enquanto entregava os papéis. Se eu soubesse que você era policial, teria te deixado sair, juro. Claro, claro, respondeu o MCG enquanto abria seu bloco de multas. E se eu não fosse policial, você teria continuado rindo, certo? Aquele velho não pode ficar parado porque é uma piada, certo? Bem, a piada é com você, filho, porque vai ser não dar preferência, não sinalizar, atrapalhar o trânsito e conduta desordeira. Ou você paga a multa ou comparece ao tribunal na data escrita em cima. E filho, dirija com cuidado. O motorista quase desmaiou ao ver o valor da multa e parecia prestes a protestar, mas um olhar severo de MCG o deteve antes que as palavras pudessem sair. Em vez disso, baixou a cabeça e foi embora derrotado, deixando o detetive um pouco mais satisfeito consigo mesmo do que provavelmente deveria. Bem, pelo menos ele havia conseguido uma vaga e conseguia ver o cinema ao longe, o que significava que o Grill 13 ficava a apenas 2 quarteirões de distância. Também era triste que ele estivesse se movendo um pouco mais rápido do que as pessoas que estavam em seus carros, e ele apenas balançou a cabeça enquanto elas buzinavam e começavam a gritar umas com as outras. Com todo aquele barulho, luzes e caos, ele se perguntava como Liquid conseguia suportar viver naquela parte da cidade. Bem, na verdade fazia sentido, já que ele morava no subúrbio quando sua esposa ainda estava por perto, e isso era o mais distante possível, então ele estava começando a entender. Com tudo o que lhe acontecerá recentemente, MCG estava feliz por ter seu antigo parceiro de volta são e salvo, e qualquer loucura ou comportamento errático, bem, ainda poderia ter sido muito pior. Os últimos raios de sol estavam desaparecendo no céu, fazendo as luzes do centro da cidade parecerem ainda mais brilhantes enquanto a escuridão caía sobre a cidade. Mas pelo menos o tempo estava limpo. Sendo primavera, a temperatura ainda caía consideravelmente a cada noite, mas a cada dia ficava um pouco mais quente com a chegada do verão. Tremendo um pouco quando a primeira brisa fria passou, MCG colocou as mãos nos bolsos. Andando um pouco mais rápido quando a placa iluminada acima da porta do Grill 13 apareceu. Estacionamento, RPD, 18H00. Obrigada por me convidar para sair com sua equipe, tenente, disse Carver enquanto Liquid segurava a porta para ela. Estamos de folga agora, Janete, respondeu ele enquanto entravam no estacionamento. Pode me chamar de Tobias, e é claro que eu te convidei. Você estaria na força-tarefa agora mesmo se aquele nerd gordo e gordinho não tivesse dito não. Com a troca de turno bem encaminhada, não havia pressa para correr até os veículos. Então caminharam lentamente pelo concreto até Carver pegar as chaves e apertar o botão do controle remoto, fazendo as luzes de um Ford Taurus verde que por acaso estava estacionado bem ao lado da moto de Liquid piscarem, movendo-se entre os dois veículos para não atrapalhar os policiais de folga que lutavam para sair. Engraçado como nunca pareceu haver tantos policiais no RPD até aquela hora do dia. Sabe, provavelmente seria mais fácil atravessar o trânsito se a gente andasse junto, disse ele enquanto observavam os carros passando. E aí, Janete? Se você se comportar, eu deixo você ir no sidecar. Certo, essa é uma ótima ideia, ela respondeu. Aí meu cabelo pode ficar esvoaçando o tempo todo, e quando chegarmos ao restaurante, vai parecer que acabamos de transar. Os dois riram disso por um segundo enquanto o estacionamento se esvaziava lentamente, mas ainda não podiam sair. Dois policiais tentaram usar a rampa de saída ao mesmo tempo e quase se envolveram em um acidente, e agora estavam gritando um com o outro, ambos se recusando a deixar o outro passar. Finalmente resolveram a situação sem um incidente grave, e o fluxo do trânsito foi retomado, embora ainda levasse alguns minutos até que pudessem ir a qualquer lugar. Ah, Janete, não precisamos do sidecar para isso, Liquid riu. Tem bastante espaço no seu carro se você quiser fazer bagunças no cabelo antes do jantar. Ah, senhor Shakespeare, o senhor tem um jeito especial com as palavras, respondeu Carver sarcasticamente, revirando os olhos. Por favor, me dê um tempinho para me recompor. É sério que você vai usar essa cantada para me conquistar quando o policial Valentine fizer uma serenata à meia-noite? Tente de novo, e que seja uma boa, ou juro que vou te dar um spray de pimenta. A essa altura, o estacionamento já estava quase vazio, pelo menos dos policiais de folga, mas, sem surpresa, os que entravam de plantão estavam bem menos agressivos e não pareciam estar com tanta pressa para começar o turno. Eles entraram lenta e calmamente nas vagas vazias, alguns saindo imediatamente, enquanto outros ficaram ali por um minuto para terminar o café antes de se dirigirem à porta da delegacia. Voltando ao problema atual, havia 1000 cantadas que ele poderia ter tentado, mas todas eram ruins, e o deixava um pouco nervoso com a mão de Carver roçando na pequena lata de spray de pimenta em seu cinto. Ficar cego não seria uma maneira divertida de começar a noite, então só havia uma coisa a fazer. Tudo bem, vou ser sincero com você, continuou Liquid. Janete, acho você a garota mais gostosa da Homicídios, e se você sair comigo, não só te embebedei toda, como também te levei para o meu apartamento e te comi com tanta força que você vai ter que ligar dizendo que está doente amanhã. O que você acha? Melhor, ela respondeu cruzando os braços. Não estou tão fácil assim, mas estou melhor. Ainda não vou naquele sidecar, então vamos levar a minha Taurus.
Depois, vamos nos divertir comemorando com a sua equipe e depois, vamos ver o que acontece. Aquela resposta era melhor do que não, e muito melhor do que ficar temporariamente cego por uma ruiva furiosa. Então Liquid aceitou com um aceno de cabeça antes de entrarem no carro. Era estranho estar no banco do passageiro, já que ele sempre fora o único a dirigir, mesmo quando ele e a esposa. Não, melhor não pensar nisso. Ele precisava fazer tudo ao seu alcance para superar o que aconteceu, mesmo que formar a força-tarefa Arklay fosse provavelmente o oposto de seguir em frente. Seus pensamentos voltaram ao presente enquanto fechavam as portas e Carver ligava o motor. Espero que você goste do hash, disse ela enquanto abria o console central. Na verdade, eles são tudo que eu ouço. Não é estranho, né? Liquid deu um meio sorriso ao olhar para o console aberto, e então seus olhos se arregalaram ao ver que estava cheio de fitas cassete. Dezenas e dezenas de fitas cassete, cada uma com o rótulo hash, e ele tinha quase certeza de que todos os álbuns lançados desde a formação da banda estavam lá. Ela pegou o primeiro que sua mão tocou, e então a música Limelight começou a tocar. Não é nada estranho, respondeu Liquid enquanto saíam da vaga. Mas pensando bem, sou fã do Bon Jovi, então não poderia dizer nada mesmo que fosse. Os dois riram disso, e a essa altura já estava escuro lá fora. Então Carver acendeu os faróis quando saíram do estacionamento. Viver em um palco iluminado. Ela cantava com a música, aproximando-se do irreal para aqueles que pensam e sentem, em contato com alguma realidade além da gaiola dourada. Episódio 3. The Grill 13 Parte 3 Restaurante Grill 13, 18H45. Soltando um suspiro de alívio quando o Grill 13 finalmente apareceu, a Shoad continuou pensando consigo mesma que era exatamente por isso que ela preferia correr para o trabalho e voltar. O trânsito no centro da cidade era um verdadeiro pesadelo, e provavelmente era por isso que ela só passava por aquela parte da cidade quando necessário. E claro, o estacionamento estava lotado, mas pela primeira vez, a sorte estava do seu lado quando um carro nos fundos arrancou para ir embora, fazendo com que ela não precisasse esperar por uma vaga. Ela só esperava não ser a última a chegar, pois desligou o motor e saiu. Lembre-se, Kendra, você faz parte do time, disse ela para si mesma enquanto caminhava em direção à entrada. Então, haja como se pertencesse a esse grupo, e tudo ficará bem. O cheiro de carne assada e milho na espiga a saudou quando ela abriu uma das portas duplas, e o restaurante mais popular de Raccoon City estava cheio de clientes barulhentos. Desde um grupo de homens torcendo em reação ao jogo de futebol americano exibido nas televisões de parede, até casais jantando com seus filhos, e até mesmo um grupo de policiais nos fundos comemorando sua nova missão. A placa perto da porta dizia "Sente-se, por favor", então ela contornou o telefone público perto da porta e passou entre as cabines vermelhas enquanto se dirigia a eles. Então eu e o MCG estamos prestes a efetuar a prisão, certo? Disse Liquid, aproximando-se o suficiente para ouvir. E então, do nada, uma dúzia de amigos desse cara apareceu, e o MCG disse: "Cai fora, bozó, isso não te diz respeito." Mas aparentemente foi a coisa errada a se dizer para uma trupe de palhaços de circo. Não tivemos chance, acrescentou o MCG enquanto a Shoad se sentava na cabine. Eles nos jogaram no chão e começaram a nos bater com suas luvas enormes e a nos chutar com seus sapatos enormes, que rangiam cada vez que nos chutavam. Felizmente, o reforço chegou antes que nos matassem, e então, por uns 3 anos, ficamos conhecidos como os detetives dos sapatos de palhaço. A Shoad tinha lido sobre o caso que eles estavam discutindo durante o hackeamento do sistema do RPD, e os nomes das 2 pessoas envolvidas no caso nunca se encaixavam, não que houvesse qualquer razão para isso antes que ela os conhecesse. Em 1990, houve um assassinato em que um jovem foi sodomizado, brutalmente espancado com armas não identificáveis e finalmente estrangulado até a morte, antes de seu corpo ser jogado em uma lixeira atrás de um restaurante chinês. Os detetives novatos Liquid e MCG receberam a tarefa. Eles acabaram ligando o assassinato a uma série de mortes por todo o país, e aconteceu de seguir a rota de viagem do circo que vinha a Raccoon City todos os anos. Nunca ficou claro como eles adivinharam que a arma do crime eram sapatos de palhaço, mas os hematomas em seus corpos, resultantes da prisão frustrada, coincidiam com os estranhos hematomas nos corpos das vítimas, e todo o circo foi à falência. Assim, os assassinatos foram solucionados, Liquid e MCG se tornaram heróis, e o Capitão Irons dá homicídios. Parecia um gênio por colocar detetives tão novatos no tipo de caso que normalmente era reservado para veteranos. Nossa, isso é hilário, disse Lopes assim que a história terminou. Estou só imaginando ouvir o chiado daqueles palhaços batendo na sua bunda. Todos riram do comentário, até Liquid e MCG, e a Shoad estava começando a relaxar, já que ninguém disse nada sobre ela ser a última a chegar. Bebidas e comida aparentemente já haviam sido pedidas, já que os garçons trouxeram uma garrafa de Bud Ice e um hambúrguer enorme com batatas rústicas para todos poucos minutos depois. A comida estava deliciosa, e a reputação do lugar como o restaurante mais popular da cidade era merecida, mas a cerveja escolhida por Liquid era meio fraca. Por outro lado, quando a noite acabou, todos ainda tinham que voltar para casa, e o efeito de uma cerveja mais fraca já teria passado, então talvez fosse uma boa escolha. A noite estava, na verdade, saindo melhor do que a Shoad esperava, com todos relaxando e se divertindo. Embora ela estivesse um pouco incomodada com a forma como Liquid manteve o braço em volta da cintura do detetive Carver quase o tempo todo, como se estivessem em algum tipo de relacionamento. É claro que o tenente era conhecido por esse tipo de coisa, e Carver não estava exatamente se opondo. Então ela decidiu que não era da sua conta e voltou sua atenção para o que restava do seu hambúrguer. Acho que essa equipe vai se sair muito bem, disse Chambers enquanto erguia sua cerveja. Não vai ser ótima, mas vai ser incrível, e quando terminarmos nossa missão, nem a poderosa equipe Stars vai saber como lidar com a gente. Um brinde à força-tarefa Arklay.
Todos deram vivas em concordância enquanto erguiam suas cervejas antes de tomarem um gole, e MCJ parecia prestes a dizer algo, quando tudo pareceu parar quando as portas da frente do restaurante se abriram. Quando a Shaod se virou, viu um homem alto, loiro e de óculos escuros, e soube que devia ser o Capitão Vesker, comandante dos Stars, já que ouvirá dizer que ele usava aqueles óculos escuros até a noite. Um segundo depois, a Capitã Marina entrou atrás dele, seguida pelas pessoas que ela vira em sua entrevista, além de ainda mais pessoas que ela não conhecia. Cada uma delas, no entanto, tinha o emblema dos Stars no ombro. Essa é toda a equipe Stars? Perguntou Carver. Acho que sim, respondeu MCJ olhando para eles. Mas quem diabos é esse? Todos olharam na direção que ele apontava e viram uma jovem esguia de cabelo curto que não devia ter mais de 18 ou 19 anos. Forrest Seyer manteve o braço em volta dos ombros dela enquanto riam uns para os outros e, claro, toda a equipe do Stars teve que se acomodar nas duas maiores cabines bem ao lado de onde estavam sentados. São os detetives de sapatos de palhaço, disse Vesker com sua voz grave e monótona. E se não me engano, estes são Kendra Shaod e Avan Chambers. Detesto estragar sua noite com más notícias, mas a vaga na equipe Bravo já foi preenchida. Esta é Rebecca, uma espécie de prodígio na área de química, então ela era a escolha óbvia. No entanto, se você acha que consegue ser mais esperto que ela ou vestir a roupa melhor do que ela, sinta-se à vontade para tentar. Não se incomode, é perda de tempo, acrescentou Belry Barton. Tentei me vestir melhor do que a Jill quando ela foi recrutada, mas isso simplesmente não dá. Todos se viraram e olharam para Belry por um segundo, mas então sua atenção se voltou para a recém-formada força-tarefa. Os insultos começaram um momento depois, com a equipe do Stars fazendo comentários sobre tudo, desde Lopes parecer um punk roqueiro sem teto até a Shaod ser um nerd solitário. Mais uma vez, a Shaod se viu pensando como essas pessoas poderiam ser a unidade de elite do RPD, e começou a se odiar por idolatrá-los como fazia. Quer falar de pessoas imperfeitas, Vesker? Perguntou Liquid silenciando-os. Vamos falar do Brad Vicker, certo? Pode ser um palpite, mas acho que ninguém ganha o apelido de coração de galinha por bravura. E tem o nosso fracassado da Força Aérea, Chris Redfield. Bom, não achei muito difícil conseguir uma dispensa honrosa do exército. Então o que você fez? Violou a política de não pergunte, não conte do presidente Clinton muitas vezes? Redfield investiu repentinamente contra ele, mas foi interrompido quando Vesker estendeu o braço para impedi-lo de prosseguir. O homem começou a se acalmar, mas então Liquid franziu os lábios enquanto emitia um som exagerado de beijo, e Redfield avançou novamente. Desta vez, Vesker teve que empurrá-lo de volta para o assento, e dois dos outros tiveram que segurá-lo por alguns segundos até que ele conseguisse se acalmar. Você adoraria, não é, Liquid? Perguntou Vesker enquanto Redfield se sentava novamente. Conseguir prender um dos meus homens por agredir você, e com todas as testemunhas e câmeras aqui, não haveria nada que pudéssemos fazer, certo? Seu antigo parceiro, Enrico Marini, me alertou sobre seu talento para manipular as pessoas e levá-las a tomar decisões ruins. Mas você não vai me deixar tão facilmente instigado. Vesker, não me importo com sua patente ou com suas palavras bonitas, respondeu Liquid. Sim, quase peguei seu homem, Redfield, e isso deve servir como um aviso de que não permitirei que ninguém fique aí insultando meu povo sem consequências. Agora, que tal, em vez de perdermos mais tempo discutindo como garotinhas, simplesmente nos ignorarmos e tentarmos aproveitar o que resta da noite? Liquid e Vesker se encararam por vários segundos, mas então o capitão dos Stars se virou para sua equipe e acenou para que ignorassem os outros. Agora a Shaod estava em conflito. Por um lado, era realmente corajoso e impressionante como o tenente os defendia, mas por outro lado, Liquid não havia negado aquela história sobre manipulação e a tentativa intencional de incriminar Chris Redfield. Todos os encargos de chefia no RPD eram corruptos de alguma forma? E se fossem, isso também se aplicava a Murphy Prosky? Não, era hora de tirar esse pensamento da cabeça. Prosky era muito certinho, muito honesto e bonito demais para ser como os outros. Se por um instante ela suspeitasse que ele quebrava as regras e fazia coisas que envergonhariam o departamento quando ninguém estivesse olhando, isso simplesmente partiria seu coração. Assim, com a breve tensão entre a força-tarefa Arclay e a estar dissipada por enquanto, o clima alegre de comemoração retornou. A leve euforia que ela sentirá com a cerveja passou bem antes de todos decidirem que era a hora de ir para casa, o que era bom porque significava que seria seguro dirigir. No total, a comemoração durou cerca de 3 horas, um pouco mais do que a Shaod havia imaginado, mas foi um momento agradável. Conhecer a equipe um pouco melhor foi bom, especialmente porque eles estavam prestes a encarar uma tarefa muito perigosa que começaria pela manhã. Então, um por um, eles saíram do Grill 13, e o trânsito lá fora havia diminuído, então pelo menos voltar para casa seria mais fácil. MCJ também havia saído no mesmo horário que ela, então eles atravessaram o estacionamento juntos até chegarem ao carro dele. Boa noite, a Shaod, disse ele enquanto tirava as chaves do bolso. Te vejo amanhã. Boa noite, ela respondeu. A ansiedade de começar a missão a estava matando, e se não estivesse tão cansada, teria querido começar imediatamente. Então, em vez disso, entrou no veículo, ligou o motor e foi para casa para uma última noite de sono antes do verdadeiro trabalho da Força-Tarefa Arclay começar pela manhã. Episódio 3. The Grill 13. Parte 4. Restaurante Grill 13, 21H45. Bem, isso foi até legal, disse Chambers enquanto ele e Lopes saíam do restaurante. Tirando todo o incidente com o Stars, quer dizer. Cara, ainda bem que fomos escolhidos para esse time. Porque o Vesker e a Marine nunca mais vão deixar eu e o Shaod entrarmos depois desta noite. Dane-se o Stars, respondeu Lopes. Por que diabos você iria querer trabalhar para esses dois idiotas?
Eles sempre estariam no seu pé em cada detalhe, enquanto esse cara, o Liquid, provavelmente nem tem um plano para começar. Eu prefiro trabalhar com pessoas desorganizadas, já que elas costumam ser menos mandonas, e isso me dá mais liberdade para fazer as coisas do meu jeito, sabe? O Grill 13 só fechou depois da meia-noite, mas o estacionamento já estava praticamente vazio depois que a multidão do jantar foi embora. O ar havia esfriado nas horas desde o pôr do sol, o que era esperado na primavera, mas os dias já estavam ficando mais quentes. Então a mudança foi sentida muito mais intensamente. A cidade também parecia completamente diferente à noite, com o brilho dos postes de luz e dos letreiros de neon projetando sombras pronunciadas que se moviam constantemente junto com os faróis dos carros que passavam. Entendo o que você está dizendo, respondeu Chambers enquanto destrancava o carro e eles entravam. Mas eu simplesmente não consigo entender o tenente. Às vezes ele parece um completo idiota, mas outras vezes ele é tão focado e determinado que chega a ser assustador. Pessoalmente, acho que o sargento McGee deveria liderar esta equipe. Ou talvez você e eu devêssemos formar nossa própria equipe, disse Lopes. Veja bem, se resolvermos este caso, estamos buscando promoções, artigos de jornal, tudo certo? Então, com todo esse peso nos apoiando, não tem como o chefe Irons nos impedir de formar uma equipe de nossa escolha para investigar crimes graves. Você e eu, Avan, vamos ofuscar a STARS, a Força-Tarefa Arclay, a antiga equipe da SWAT, todos eles. Este era certamente um ângulo que Chambers não havia considerado. Seus pensamentos sobre toda a situação estavam concentrados em usar a força-tarefa de Liquid como trampolim para a unidade STARS, ou em se tornar detetive e entrar para homicídios. Ele nunca considerou tentar formar uma unidade totalmente nova, e seus pensamentos pesaram bastante essa proposta enquanto engatava a viatura e saía do estacionamento. Só tem um problema com o seu plano, Adrian, respondeu Chambers enquanto desciam a rua. Primeiro, precisamos resolver toda essa história dos assassinatos canibais, e acho que não vai ser fácil. Lembra do que Liquid disse, se não resolvermos esse caso completamente, o chefe Irons vai acabar com a carreira de todos nós. Não sei o que você fazia antes de entrar para a academia, mas eu trabalhei em uma loja de iscas e nunca mais vou voltar para lá. Eu nunca disse que seria fácil, respondeu Lopes. Por mais que eu odeie trabalhar com pessoas que acabei de conhecer, provavelmente vamos precisar de todos nós para rastrear e pegar o babaca que está lá nas montanhas devorando pessoas. Não vai ter nenhum ladrão de carteiras por aí, vai ter psicopatas de verdade ou membros malucos de seitas ou algo assim. Só lembre-se de que o importante é que aconteça o que acontecer, você e eu nos daremos cobertura um ao outro primeiro. Naquela manhã, quando concordou em se juntar à força-tarefa, Chambers achou tudo muito emocionante, mas, pelo jeito como Lopes falava, de repente pareceu mais assustador do que qualquer outra coisa. Uma coisa era perseguir um criminoso no meio de Raccoon City, onde havia gente por toda parte e muita luz mesmo depois do pôr do sol. Mas lá nas montanhas Arclay era diferente. O terreno era acidentado e as florestas eram densas, com escuridão total ao cair da noite. A coisa toda parecia bem terrível agora que ele pensava nisso, mas por outro lado, não era exatamente esse o tipo de coisa que a STARS era famosa por investigar, desde que eles haviam substituído a antiga equipe da SWAT alguns anos antes. O Serviço de Táticas Especiais e Resgate era o responsável por capturar todos os principais criminosos e lidar com as missões mais perigosas, consideradas extremas demais para policiais comuns. Então por que eles não estavam investigando os assassinatos canibais? Algo assim parecia extremo demais para policiais comuns lidarem. Então por que um bando de policiais comuns estava sendo enviado para investigar? Claro, Liquid e McGee eram detetives de homicídios experientes, mas ele e Lopes eram novatos. E a Shode estava no departamento de polícia de Rochester apenas 2 anos a mais do que eles. Então, que tipo de maluco achou que tudo isso parecia uma boa ideia? Como algum deles achou que havia alguma maneira possível de fazer isso? Por um momento, Chambers considerou desistir de tudo, mas então se lembrou do que acontecerá durante a entrevista com o Capitão Marine e de como o líder da equipe STARS estava basicamente dizendo a ele as mesmas coisas que ele estava pensando agora. Seu discurso de rejeição não passará de um monte de truques sofisticados para lhe dizer que ele não era bom o suficiente e que deveria desistir antes que se machucasse. Isso fizera se sentir um lixo durante a entrevista e agora o fazia se sentir ainda pior. Não vai ser fácil, respondeu Chambers quando pararam no sinal vermelho. Mas vamos resolver este caso de qualquer maneira, e depois vamos entrar no escritório do STARS e esfregar nosso sucesso na cara presunçosa e estúpida da Marine. Certo, parceiro? Lopes concordou com a cabeça, e então eles fizeram outro high five antes que o sinal ficasse verde e eles pudessem continuar seu caminho. Restaurante Grill 13, 22H. Eu me diverti muito esta noite, Tobias, disse Carver assim que ela e Liquid finalmente saíram do restaurante. A comida estava ótima e foi bom conhecer sua equipe. Deveríamos fazer isso com mais frequência. Você está me chamando para um segundo encontro, Janete? Ele respondeu. Não quero que você pense que sou um vagabundo nem nada. Os dois riram da piada boba dele, e então ele a abraçou enquanto caminhavam. O vento frio voltou a soprar, então ela não se importou em se encostar nele até chegarem ao seu veículo. Seria uma sensação agradável entrar no carro quentinho, mas eles tinham acabado de se separar quando Liquid a agarrou pelo braço e a puxou de volta para si, de modo que ficassem frente a frente. Ela percebeu que estava ficando um pouco nervosa, mas então ele se inclinou e a beijou suavemente e foi gostoso. Quantas regras nós quebramos? Ela perguntou quando seus lábios se separaram. Bastante, respondeu Liquid com um sorriso. Mas não se preocupe, se alguém nos pegar, eu vou dizer que você usou sua posição para me seduzir, assim como faz com todas as garotas do escritório, seu porco. Ela deu um soco no braço dele enquanto os dois começavam a rir de novo, e então seus braços se envolveram enquanto eles começavam a se beijar novamente.
De repente a noite não parecia tão fria e ele beijava muito bem, mas estava ficando tarde e os dois tinham que trabalhar de manhã. Esta foi uma das poucas vezes em que ela desejou ser adolescente de novo e que não haveria problema em passar a noite fora, já que poderiam simplesmente matar a aula no dia seguinte. Infelizmente, a vida adulta tinha tantas restrições quanto liberdades, então, o que quer que fosse acontecer, precisaria ser feito logo. Você mora por aqui, não é? Perguntou Carver. Está ficando tarde e bem, é uma viagem muito longa de volta para o centro da cidade, onde eu moro. Ah, entendi, respondeu Liquid, sorrindo novamente. Primeiro você me intimida com a sua posição, e agora quer ir para casa comigo? Que tipo de vagabunda você acha que eu sou, Janete? Ela deu outro soco no braço dele antes de começar outro beijo, e então eles se abraçaram, o que também foi legal. Sendo policial, não tinha muito tempo para namorar, e mesmo que tivesse tempo, a maioria dos homens ficava estranha com isso por algum motivo. Para piorar as coisas, ela também tentava evitar relacionamentos com colegas de trabalho, mas Liquid cheirava muito bem e beijava muito bem. Talvez só desta vez fosse aceitável quebrar as regras e ver no que daria. Obrigada por sair comigo esta noite, disse Liquid enquanto o abraço se apertava. Gostei muito de você, Janete. Espero que sim, respondeu ela, inclinando a cabeça para trás para encará-lo. Porque me lembro de alguém se gabando de que eu teria que ligar dizendo que estava doente amanhã, e se essa pessoa não cumprir a promessa, talvez eu tenha que dar uma coronhada nele. Agora entre no carro, sua vadiazinha. Eles se beijaram novamente antes de se separarem, e ela deu um tapa forte no traseiro dele enquanto ele contornava o veículo para o outro lado. Alguns segundos depois, eles estavam com o cinto de segurança afivelado, e Carver sorriu quando Liquid colocou a mão em sua perna quando estavam saindo do estacionamento. Ele parecia tão feliz agora, e essa era uma mudança bem-vinda em relação à maneira como ela o via antes de sua licença prolongada forçada. Ninguém havia feito nada para ajudar o pobre homem enquanto ele mergulhava em algum tipo de insanidade alcoólica, e então eles simplesmente o fizeram ir embora por um tempo. Obviamente a licença funcionou, mas isso não mudava o fato de que algo terrível havia acontecido com ele alguns meses antes. Ela jamais perguntaria o que era, mas devia ser uma loucura fazer isso com um homem que já fora conhecido como o maior detetive de Raccoon City. Bem, talvez ele contasse a ela sozinho algum dia, mas ela tinha quase certeza de que fosse o que fosse, fora o que o motivara a formar aquela força-tarefa. Carver queria muito saber o que tinha acontecido, mas por enquanto ela só queria ficar com ele, e isso bastava enquanto ela seguia as instruções que ele lhe dera para chegar ao seu apartamento. Episódio 4. Caso #5081G. Parte 1. Limites de Raccoon City, 15H45. 2 meses atrás. E lá se vai, amigo, disse Liquid enquanto olhava pelo retrovisor. Raccoon City está cada vez menor. Você vai sentir falta? De jeito nenhum, pai, respondeu o menino no banco de trás. Quando chegarmos lá, podemos ir pescar. Talvez amanhã, Isaac respondeu a mulher de cabelos escuros no banco do passageiro. Hoje temos que nos acomodar para a semana, e você sabe que seu pai sempre vai à Vila Arklay na primeira noite. É uma tradição, Lily, explicou Liquid. Todos ficariam muito decepcionados se eu não fosse, e aí eu prometo que vocês dois me pegam a semana toda. Menos de um minuto depois, os prédios mais altos desapareceram atrás deles, e agora não havia nada além das montanhas Arklay arborizadas à frente. Era bom retornar à natureza, e era por isso que ele e a família entravam no SUV e dirigiam por ali sempre que ele tirava férias. Claro, eles não estavam exatamente passando por dificuldades, já que a cabana deles tinha telefone e televisão por satélite, mas era a maneira deles de passarem bons momentos juntos, e momentos como esses precisavam ser valorizados, porque o pequeno Isaac não teria 8 anos para sempre. Você se lembrou de apagar as luzes antes de sairmos? Perguntou a esposa. E a correspondência? Sim, eu os desliguei, respondeu Liquid. E eu segurei a correspondência e ajustei os temporizadores para as luzes da sala, mas ninguém seria burro o suficiente para nos roubar. Sabe por quê, Isaac? Claro que sim, respondeu o menino. Porque meu pai é o melhor detetive de Raccoon City, e você daria uma surra neles com seu bastão de choque, né, pai? Liquid sorriu e acenou para o filho antes de voltar a atenção para a estrada. Esta era realmente a melhor parte da sua vida, a razão pela qual ele ia trabalhar todos os dias e se esforçava tanto para tornar Raccoon City um lugar melhor para todos. Havia tantas tentações na cidade, coisas como drogas, álcool e mulheres de baixa moral, mas era por isso que eles viviam nos subúrbios. É claro que sim, filho, ele respondeu. Desde que voltou do exército, sua vida tinha sido perfeita. Conseguiu o emprego dos sonhos no RPD, casou-se com sua namorada do colégio, Lillian Winters, e agora tinha um filho maravilhoso. A rápida ascensão no RPD também lhe rendeu dinheiro suficiente para comprar uma pequena casa de férias nas montanhas, e era para lá que eles estavam indo agora. Como sempre, a viagem foi tranquila, com quase nenhum outro veículo na estrada além dos limites da cidade, e as árvores estavam todas floridas, com pequenos botões rosados até onde a vista alcançava. Em poucos meses, esses botões se tornariam folhas verdes, dificultando a visão da paisagem montanhosa, então a família Liquid teria que aproveitar enquanto pudesse. Subindo cada vez mais para dentro das montanhas. Logo passaram por uma placa que dizia Arklay Village com uma seta apontando para a esquerda e Arklay Resort com uma seta apontando para a direita. Seguiram a estrada para a direita quando ela se bifurcou e continuaram passando pelo resort até onde a calçada terminava, deixando-os para fazer o último trecho de sua jornada por uma trilha de terra esburacada. Achei que iam pavimentar isso, comentou Lily enquanto os solavancos faziam o veículo tremer um pouco. Sempre odiei essa parte da estrada. Não há tráfego suficiente, respondeu Liquid. A maioria dos donos de chalés aqui só vem no verão e vai embora no outono, então eles nem limpam a neve quando neva. Podemos subir aqui quando nevar? Perguntou Isaac animado.
Poderíamos até passar o Natal aqui. Não, Isaac, respondeu Lily. Você nem consegue chegar tão longe com um carro no inverno, então vamos passar o Natal em casa, como sempre. O menino pareceu decepcionado quando a excitação passou, mas voltou logo em seguida quando o SUV parou lentamente em frente a uma cabana de 2 andares. Liquid mal tivera tempo de desligar o motor quando o filho abriu a porta e saltou. O menino correu animadamente pelo amplo jardim da frente enquanto os pais demoravam para sair, e isso era bom, desde que ele se mantivesse longe dos penhascos íngremes a leste da casa. Agora, além das malas, havia algumas compras para levar, mas, entre os dois, não demorou muito. A parte mais difícil foi destrancar a porta da frente, já que nenhum dos dois deixou a mão livre. Certo, vou ligar a energia, disse Liquid enquanto colocava o que estava carregando na mesa da cozinha. A primeira porta lateral junto à parede dava para a escada do porão, e ao chegar ao pé da escada, ele abriu a caixa de fusíveis e ligou o desjuntor principal. Ouviu-se um clique forte quando as luzes do porão se acenderam, e talvez fosse paranoia de tantos anos como policial, mas ele decidiu dar uma olhada. Mantendo a mão no revólver dentro do casaco, ele se moveu rapidamente pelo porão, mas não havia ninguém lá. Ele também fez isso no primeiro andar, assim como no segundo, e claro, pode ter sido um pouco paranoico da parte dele. Mas a segurança de sua família estava em primeiro lugar, acima de tudo. Bem, tudo parece bem, anunciou ele enquanto voltava para a cozinha. Principalmente a moça bonita guardando as compras. Diz o homem que passou a noite com os amigos. Lily respondeu sem olhar para ele. Acho que não estou tão bonita assim, né? Claro que ela estava tentando culpá-lo para que ficasse, mas o evento daquela noite não era o tipo de coisa que ele pudesse simplesmente ignorar. Então, em vez de discutir ou se humilhar, Liquid caminhou por trás dela e a abraçou pela cintura. Inspirando seu cheiro enquanto se movia contra ela e cheirava seus cabelos, ele lhe deu um beijo na nuca, e isso geralmente bastava para fazê-la entender seu ponto de vista. Ah, seu sacana manhoso, disse Lily, virando-se para encará-lo. Explorando minhas fraquezas para conseguir o que quer. Como consegue dormir à noite? Eu durmo muito bem ao seu lado, respondeu Liquid. Agora, quanto mais você me mantiver aqui, mais tempo terei que ficar fora, então me dê um beijo e me deseje sorte. Por alguns segundos, os dois se encararam, mas então ela sorriu e lhe deu um beijo. Boa sorte esta noite, ela disse enquanto se abraçavam. Obrigado, Lily, respondeu ele antes de lhe dar outro beijo. Volto tarde, te amo. Ela sempre tinha a mesma discussão, e sempre terminava do mesmo jeito, e agora era mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Mas agora tinha acabado, então Liquid saiu pela porta da frente e foi até o galpão de ferramentas, abrindo a porta para revelar sua amada motocicleta com sidecar no momento em que seu filho vinha correndo em sua direção. Pai, posso ir também? Perguntou Isaac enquanto a bicicleta era empurrada para fora do galpão. Não vou atrapalhar, prometo. Desculpa, filho, isso é coisa de gente grande, respondeu Liquid enquanto subia na moto. Agora, seja bonzinho com a sua mãe, porque o papai tem que dar uma surra. Isaac deu um passo para trás quando Liquid ligou a moto, e seu filho acenou para ele enquanto ele descia a garagem, passando pelo SUV da família e voltando pela estrada por onde vieram. Ele conseguiu ir muito mais rápido na moto, então não demorou muito para que ele passasse pelo Arklay Resort, e seus pneus cantaram um pouco quando ele fez a curva fechada em direção à Vila Arklay. Esta pequena cidade ficava escondida em um vale montanhoso e tinha uma população pequena, como seria de se esperar, mas cobria uma área grande. Felizmente para Liquid, seu destino era um dos primeiros prédios daquela direção, um pequeno lugar chamado The Arklay Tavern. Um rosto familiar o aguardava ao entrar no estacionamento de cascalho, e o sargento Branagh acenou com a cabeça, encostado na lateral do carro. Alguns segundos depois, mais alguns veículos entraram no estacionamento e mais rostos familiares saíram. O capitão Marine foi o próximo, seguido pelo tenente Brennan, da divisão de roubos, depois pelo chefe Irons e finalmente, pelo prefeito de Raccoon City, Michael Warren. Muito bem, homens, ouçam, disse o prefeito Warren imediatamente após sair do carro. Não preciso dizer o que está em jogo aqui esta noite, mas vou dizer mesmo assim. Viemos aqui, como fazemos todos os anos, para defender a honra da nossa grande cidade contra os pagãos incivilizados que vivem além de suas fronteiras. Agora, tirem da cabeça palavras como fracasso e preparem-se para enfrentar o inimigo. Vocês ouviram o prefeito, acrescentou Irons. Vencemos esses palhaços ano passado e podemos fazer isso de novo. Agora alinhem-se e saiam. Era sempre um momento tenso enquanto se alinhavam atrás do prefeito, e essa tensão aumentava à medida que entravam na taverna, onde o cheiro de uísque e bife os aguardava. O rádio tocava Guitar Zen de Cadillacs, de Dwight Yoakam, quando o prefeito Warren cruzou o olhar com sua inimiga, uma mulher grisalha chamada Yvonne, que por acaso era a comissária do condado de Arklay. Ao lado dela estava o bigodudo xerife Thompson, e ao redor deles estavam todos os seus 5 assistentes. Nada foi dito enquanto Yvonne apontava para a direita, e os clientes da taverna rapidamente se afastaram para que o caminho até a mesa de bilhar ficasse desobstruído. Ela então fez um movimento rápido de passar o dedo pela garganta, fazendo com que o barman desligasse rapidamente a música. Agora, os clientes se reuniam lentamente enquanto o grande grupo se dirigia à mesa, com os de Raccoon City de um lado e os que representavam o condado de Arklay do outro. Hacken, garoto da cidade, Yvonne ordenou enquanto pegava um taco. Episódio 4. Caso #5081G. Parte 2. A Taverna Arklay, 19H30.
2 meses atrás. Os jogos se arrastaram por horas, tanto os homens de Raccoon City quanto os de Arklay County se recusando a ceder terreno enquanto passavam de uma disputa para outra. Sinuca, sólidos e listrados, bilhar, roda de cores, contagem regressiva, contagem crescente, pares ou ímpares. Todos os tipos de jogos que poderiam ser jogados em uma mesa de bilhar foram jogados repetidamente. Nenhum dos jogadores esperava que os espectadores de fora entendessem a importância daquele evento anual, com não apenas a competição em jogo, mas também o direito de se gabar por um ano inteiro. Não importava se Raccoon City vencesse, já que eles realmente não se importavam com os caipiras de Arklay, mas da última vez que Arklay County venceu, eles penduraram faixas em todas as ruas de Raccoon City, nos arredores dos limites da cidade. Não vou ser humilhado assim, Liquid, alertou o prefeito Warren enquanto enxugava o suor da testa. De novo não. Agora vá lá e mostre àquela velha do que é feito um homem de Raccoon City. Pelas janelas, eles podiam ver o céu escurecendo à medida que a competição prosseguia, e logo a lua começou a nascer com o passar das horas. Todos estavam tão cansados que tudo se resumia a um jogador de cada equipe se enfrentando, um a um, para que todos pudessem descansar, e agora era a vez de Liquid. Colocando um pouco de giz na ponta do taco, ele se aproximou da mesa no momento em que a comissária Yvonne fazia o mesmo. Ela era uma mulher forte, capaz de se defender dos homens até então, mas ele percebeu que ela estava ficando cansada. Normalmente isso seria uma ótima notícia, mas Liquid também estava ficando cansado, então essa vantagem era praticamente inexistente. O jogo é das probabilidades, Tobias, explicou Yvonne calmamente. E não espere misericórdia só porque você é casado com a minha sobrinha, esse fato só me faz querer ver você perder ainda mais. Sabe de uma coisa, tia Yvonne? Perguntou Liquid. Eu estava pensando a mesma coisa sobre você. Que se dane, safado. Os olhos de Yvonne se arregalaram por um segundo, mas então ela riu baixinho enquanto recolhia as bolas coloridas. O time de Raccoon City tinha sido o primeiro da última vez, então agora era a vez de Yvonne recolhê-las e retirar a armação. Alinhando-se atrás da bola branca, ela rapidamente acertou sua tacada e, com um estalo, a bola foi lançada. A formação triangular se espalhou em todas as direções, e então foi a vez de Liquid se surpreender ao ver 3 bolas de números ímpares sendo lançadas em caçapas diferentes. Nada mal para um caipira, hein? Provocou Yvonne enquanto se movia ao redor da mesa para mais uma tacada. Essa partida vai ser toda minha com mais 2, e você nem vai conseguir fazer uma única tacada. A mulher mais velha demorou a se mover para frente e para trás até encontrar o ponto ideal para o próximo movimento. E então demorou ainda mais para alinhar a tacada com o taco, como se o estivesse atormentando de propósito. Finalmente ela acertou a tacada, e o taco mandou a bola seguinte direto para a caçapa do canto, mas ela foi desviada para outra, e esta desapareceu com a mesma rapidez na caçapa lateral. Agora parecia que ela realmente ia vencê-lo sem lutar, e Liquid estava começando a suar quando começou a alinhar a próxima tacada. É isso aí, Tobias, disse ela com um sorriso malicioso enquanto puxava o taco. Prepare-se para ir para casa como um mau perdedor. Xerife, aqui é a base, câmbio. Uma voz crepitou no rádio do xerife, fazendo Yvonne riscar a foto. Xerife, temos um possível sinal 24 horas, câmbio. O sorriso irônico de Liquid era tão intenso quanto o olhar furioso de Yvonne diante daquele golpe de sorte, e por um instante pareceu que ela ia quebrar o taco sobre o joelho quando ele se aproximou para dar a tacada. Ele não era nem de longe tão habilidoso quanto ela, então alinhou a primeira boa tacada que viu e se preparou para atacar. Uma pena que a casa de quem quer que fosse estava sendo roubada. Parecia que os garotos do condado de Arklay teriam que desistir. Aqui é Thompson, pode falar. O xerife respondeu enquanto Liquid puxava o taco. Você disse que era um sinal 22 ou 24, câmbio? Sinal 24 na Scenic Trail Road, 32.542. O rádio respondeu, fazendo Liquid tossir enquanto coçava a arma. Xerife, acho que acabei de ouvir tiros. Ela disse 32.542? Liquid perguntou enquanto corria até o xerife. Droga, essa é a minha cabine. Virando-se correndo pela porta, ele pulou na moto e ligou a ignição, levantando um monte de cascalho quando o pneu derrapou. Sem olhar se alguém vinha pela estrada ou não, ele disparou estrada fora, colocando a mão no sidecar e colocando a luz vermelha piscante magnética no quadro para que ninguém o atrapalhasse. Acelerando de volta pela estrada, afastando-se de Arklay Village, ele quase capotou a moto na curva acentuada na bifurcação, mas teve que frear bruscamente para desviar de um caminhão grande que estava parado de lado, literalmente bloqueando toda a estrada. Ei, tirem essa coisa da estrada, gritou ele enquanto buzinava. Assunto de polícia, vamos lá. Estou tentando dar a volta, fique de camisa, gritou o motorista de volta. Não precisa ser tão insistente. O motorista engatou a ré, andou cerca de 30 centímetros e, em seguida, engatou a marcha novamente, apenas para se mover um pé na direção oposta. Isso não adiantou, pois o motorista havia colocado o caminhão no pior lugar possível, com a frente a cerca de 30 centímetros de um penhasco, e a traseira já tendo derrubado os guarda-corpos entre ela e uma queda muito íngreme em outro penhasco. Era possível para Liquid contorná-lo, mas somente se ele abandonasse a moto, e então levaria mais de meia hora para chegar até sua família. Obviamente, o homem não sabia dirigir, então não teve escolha a não ser ajudá-lo. Ei, vira a roda toda para a esquerda, gritou Liquid enquanto descia da moto e caminhava em sua direção. Vamos, cara, anda logo, tem um crime em andamento. Mas isso vai me manter por aqui, e preciso dar meia volta, argumentou o motorista. Só tenha paciência, e eu já vou sair do caminho. Não havia tempo para isso, mas o caminhão precisava ser movido antes que ele pudesse chegar a qualquer lugar, não lhe dando outra opção a não ser tomar o veículo e movê-lo sozinho. O motorista pareceu se assustar quando abriu a porta e anunciou suas intenções. Mas então surpreendeu Liquid fechando a porta e começando a divagar sobre conhecer seus direitos ou algo assim.
Infelizmente para ele, a família de Liquid era mais importante para ele do que os direitos de qualquer pessoa. Eles brigaram para abrir e fechar a porta por mais alguns segundos, mas então o motorista literalmente levou o maior susto de sua vida quando Liquid ativou seu bastão, e a cabine do caminhão se iluminou por um segundo quando ele o enfiou no torso do motorista. O homem soltou um grito agonizante enquanto a energia crepitante o percorria, e então Liquid o agarrou pela camisa e o puxou para fora. O motorista caiu no chão quando Liquid estendeu a mão para dentro do caminhão para colocar a alavanca de câmbio em N. Ele então passou por cima do motorista que gemia enquanto corria para a frente do caminhão e com toda a sua força, o empurrou para trás. Devido à inclinação da estrada, não foi preciso muito esforço para fazer o grande veículo rolar, mas não havia como pará-lo, pois o caminhão continuou rolando até a beira do penhasco. Houve um estrondo alto alguns segundos depois, vindo de baixo, enquanto Liquid voltava para sua moto, e então ele finalmente conseguiu continuar. Ei, você não pode! Tentou gritar o motorista Grog enquanto sua moto disparava. Ei, minha caminhonete! De repente, uma luz surgiu atrás dele, mas ele não pensou muito até perceber que a luz piscava em vermelho e azul. Olhando rapidamente para trás, viu que não era um carro, mas vários, e agora estavam se aproximando o suficiente para que ele ouvisse as sirenes dos veículos do xerife de Arklay. Parecia que todos que estavam na taverna Arklay o estavam seguindo, e isso fez se sentir um pouco melhor enquanto liderava o comboio de policiais pela estrada escura em direção à sua cabana. Por algum motivo a viagem pareceu durar uma eternidade, embora ele estivesse a mais que o dobro da velocidade de quando dirigira o SUV da família mais cedo naquele dia. Mas então, finalmente, a luz da entrada da garagem e da varanda da residência de madeira apareceu, e ele teve que virar a moto bruscamente para o lado para parar, levantando um monte de terra e pedras para o alto. Os outros o seguiram, cada veículo parando lado a lado para que seus faróis estivessem focados na cabine, e algo definitivamente não parecia certo. De lá, Liquid podia ver que a porta da frente estava aberta, assim como uma das janelas, já que conseguia ver a cortina lá dentro balançando com o vento frio. Não, espere um segundo. A porta não estava apenas aberta, estava inclinada contra a parede e a moldura havia se estilhaçado no processo, e a janela estava fechada, mas ele conseguia ver os fragmentos e cacos restantes de quando o vidro se estilhaçou. Apenas uma ou duas luzes estavam acesas lá dentro, então a maior parte do interior estava coberta pela escuridão. Havia algo mais errado também. Com todos os danos à casa, eles deveriam ter ouvido barulhos, pessoas se movimentando lá dentro, os tiros que o despachante havia relatado, uma Lily assustada carregando Isaac até eles, qualquer coisa, mas não havia nada. Nenhum som, nenhum movimento na casa, nem mesmo um som na floresta ao redor, além do vento. A calma que Liquid sentia por ter o apoio de tantos policiais estava desaparecendo, mesmo com todos se preparando para a ação em posições protegidas atrás das portas de seus veículos, porque droga, já deveria haver algum sinal de vida. Atenção, aqui é o xerife Thompson, disse o homem de bigode pelo alto-falante. Vocês estão cercados por policiais do condado de Arklay e também por policiais do departamento de polícia de Raccoon City. Soltem os moradores desta cabana e saiam com as mãos para cima. Vocês têm até a contagem de 5. 1, 2, 3, 4, 5. A contagem terminou, mas tudo ainda estava em silêncio, restando a mudança como única opção. Se ainda houvesse alguém lá dentro, essa mudança poderia ser perigosa para todos os envolvidos, os criminosos, as pessoas que estavam lá dentro e os policiais. No entanto, parecia haver pouca escolha, então, com Liquid dando o primeiro passo, agachando-se e indo em direção à porta da frente. Os policiais começaram a se movimentar do lado de fora da casa, enquanto Branagh e Marino seguiam. Episódio 4. Caso #5081G. Parte 3. Cabana da família líquida 21H. 2 meses atrás. Sentado nos degraus da varanda da frente enquanto os outros olhavam ao redor, Liquid respirava pesadamente, sem notar a queda de temperatura com o vento mais frio. Seus olhos estavam arregalados e um pouco da cor havia sumido de seu rosto, mas sua mente simplesmente não conseguia processar o que acabará de encontrar na cabana. Não podia ser real. Era algum tipo de pesadelo doentio e perverso do qual ele iria acordar a qualquer momento. Suas armas estavam na varanda onde haviam caído, a menos de 1 centímetro de seus dedos ligeiramente trêmulos, e ele queria fazer alguma coisa. Qualquer coisa para ajudar a situação. Mas o que poderia fazer? Vocês encontraram alguma coisa? Perguntou o xerife Thompson aos policiais que retornavam. Alguma coisa mesmo? Não, nada. O primeiro respondeu. Não há sinal de nada perto da cabana ou na floresta, mas, como está o Tobias? Todos já sabiam a resposta, especialmente seus colegas policiais do RPD que estavam com ele quando fizeram a descoberta. A batida em sua própria casa havia começado bem, com o xerife e os delegados do condado de Arklay formando um perímetro do lado de fora da cabana enquanto Liquid e os demais se preparavam para entrar. O prefeito Warren e a comissária Yvonne haviam permanecido na taverna Arklay, o que provavelmente era o melhor, e sem surpresa. O chefe Irons permaneceu em direção aos veículos para poder supervisionar. Isso deixou Liquid, Marine, Branagh e Brennan responsáveis pela batida propriamente dita. Prontos na contagem de 3, disse Marine enquanto se preparavam para entrar. 1, 2, 3. Preparando as armas, Liquid, mantendo uma das mãos no bastão de choque, liderou o caminho até a sala de estar da cabana. Era uma área ampla e aberta que se conectava à cozinha e à sala de estar, então limpá-la de qualquer ameaça foi fácil. Havia cacos de vidro no chão perto da janela e alguns móveis estavam derrubados, mas até então não havia sinal de ninguém. Havia um cheiro, no entanto, um cheiro estranho de podridão que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, mas era tênue, como se a fonte já tivesse desaparecido há muito tempo. Certo, claro, disse Marine enquanto se reagrupavam na cozinha.
Vamos proteger este andar primeiro. Marvin, você fica de olho na escada. David, você fica de olho na porta do porão. Vamos, Tobias. Branagh e Brennan se moveram para suas posições designadas enquanto Marine e Liquid se preparavam para revistar a primeira porta lateral, que por acaso era o banheiro. A porta estava ligeiramente aberta, então eles se posicionaram em ambos os lados, em uma contagem silenciosa de 3, a chutaram e entraram correndo com as armas em punho. Assim como a sala de estar, esta sala também tinha sinais de luta, mas não era a única coisa. Havia sangue respingado na parede oposta, e a boca de Liquid ficou seca enquanto seus olhos seguiam lentamente a trilha até a outra extremidade do cômodo, onde algo estava caído sobre a parede da banheira. Lentamente, os dois policiais se dirigiram até lá, notando que as portas de vidro do box ainda estavam fechadas, tendo sido estilhaçadas. E foi então que ele percebeu que era o objeto. Lily? Ele perguntou num sussurro quase inaudível. Ela estava coberta de sangue, curvada para trás, quase encostada na parede da banheira, como se tivesse caído através das portas de vidro enquanto se afastava de algo. Havia cortes ou algo do tipo por todos os braços e tronco, incluindo o pescoço, e seu rosto estava contorcido no que parecia ser um grito de agonia. A pequena espingarda que guardavam na cabine para defesa estava caída no chão, do lado de fora da banheira, e 3 cartuchos vazios também estavam no chão próximo. O que significava que... Isaac! Liquid gritou quando sua mente foi interrompida por um momento de clareza. Ele se virou e saiu correndo do banheiro, chamando o filho novamente, ignorando os pedidos de Marine para que esperasse. Quase tropeçando no batente da porta ao retornar ao corredor, Liquid correu até a porta parcialmente quebrada no final e a abriu com o ombro, encontrando uma visão que sua mente era incapaz de aceitar. Ele apenas ficou ali, encarando o horror por mais de 1 minuto antes de se virar lentamente e ir embora. Incapaz de falar ou responder aos outros de qualquer forma, ele de alguma forma conseguiu sair pela porta da frente até a varanda, onde se sentou no degrau mais alto, quase sem perceber o baque que suas armas fizeram ao cair de suas mãos. Então, o que diabos aconteceu aqui? Perguntou o xerife a Marine, que se juntou a eles um momento depois. Adam, não há palavras para isso, respondeu Marine baixinho, tentando, sem sucesso, impedir que Liquid ouvisse. Lily disparou 3 tiros contra quem quer que estivesse aqui, mas não conseguimos encontrar nenhum vestígio dos criminosos. E o garoto? Nossa, parece que ele tentou se esconder debaixo da cama, mas acho que as marcas de arrasto no chão são das unhas dele quando o puxaram de volta e... Brian, não sei como dizer isso, mas parece que esses ferimentos nos dois são marcas de mordida. Marcas de mordida, exclamou o delegado, sendo rapidamente silenciado pelos outros. Desculpe, você está me dizendo que algum tipo de animal fez isso? O que, tipo um urso ou algo assim? Bem, teria que ser raivoso para causar esse tipo de dano à casa, acrescentou o xerife. Então, o que você acha? Ele entrou pela janela, os tiros o deixaram furioso o suficiente para espancar os dois até a morte e, em seguida, arrombou a porta da frente para sair de novo? Talvez, mas teremos que chamar o controle de animais, disse Marine. E os guardas florestais daquela reserva também, eles deveriam saber como lidar com algo assim. Eles estavam errados. Mesmo com a mente confusa sobre o que aconteceu, Liquid podia ver que eles estavam errados sobre tudo, e a mente de seu detetive trabalhava arduamente enquanto os outros continuavam a discutir o cenário do animal selvagem. Primeiro, havia o vidro no chão, bem como a porta que havia sido derrubada. Um animal entrando e saindo poderia ter causado um desses danos, mas o outro, o vidro ou a porta, teria sido derrubado para fora se tivesse sido feito de dentro. Em seguida, um animal teria deixado marcas de garras, especialmente uma fera pesada como um urso. Só de andar, teria deixado 4 marcas de garras distintas e muito profundas, mas não havia nenhuma delas na cena. Não, vocês estão errados. Liquid interrompeu a conversa com a voz trêmula enquanto se levantava. Vocês estão completamente errados. Por fim, havia as marcas de mordidas nos 2 corpos. Não só os ferimentos eram pequenos demais para terem sido causados por qualquer criatura grande o suficiente para sobreviver a 3 tiros de espingarda calibre 12. Como ele já vira acontecimentos semelhantes no passado, geralmente em casos em que uma mulher mordia o agressor em legítima defesa. Era exatamente esse tipo de marca que ele vira por todos os corpos da esposa e do filho, não em legítima defesa, mas propositalmente e com intenção assassina. Isso tornava a realidade de suas mortes ainda mais difícil de processar, pois significava que haviam sofrido um dos piores destinos possíveis. Isso não foi feito por um animal. Olhem as marcas de dentes, disse ele, enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo rosto. Isso foi feito por seres humanos. Minha família foi devorada viva por pessoas. Naquele momento ele não aguentou mais, e suas palavras seguintes se transformaram em um balbucio incoerente enquanto ele caía de 4, soluçando incontrolavelmente ao cair de lado. Marine e Branagh tentaram confortá-lo, mas os outros ficaram para trás, o que provavelmente foi a melhor coisa que poderiam ter feito. Marine ficou com ele enquanto a busca pela propriedade continuava, mas nada foi encontrado. Pelo menos nada que pudesse ser visto a olho nu, e só amanhã uma equipe de investigação mais bem equipada poderia ser enviada para lá. Quem fez isso é um psicopata, disse Liquid assim que conseguiu falar novamente. A maioria das evidências em uma cena de crime é encontrada por causa de erros cometidos pelo criminoso ao tentar escondê-las, mas essas pessoas não se importavam com isso. Assim como o motorista bêbado escapa ileso de um acidente por não se preparar, os criminosos mais evasivos eram aqueles que não faziam a mínima tentativa de esconder o crime. Liquid tentou manter a sanidade concentrando-se na cena e reunindo evidências, o que ajudou até que as luzes vermelhas e brancas de uma ambulância apareceram no final da entrada. Ele perdeu a compostura e começou a soluçar novamente quando os paramédicos entraram na cabine e retornaram pouco tempo depois com 2 sacos para cadáveres.
Os restos mortais de sua família foram carregados, as portas fechadas, e assim que os paramédicos terminassem de falar com a polícia, eles seriam levados ao hospital Raccoon City, não para tratamento, mas para autópsia. Vamos, Tobias, vamos segui-los, disse Marine depois de pegar as armas de Liquid e ajudá-lo a se levantar. Vamos levar sua moto, o ar vai te fazer bem. Sem condições de protestar, Liquid o acompanhou até a motocicleta e ficou feliz com a ajuda de Marine, que o ajudou a se sentar no sidecar. O motor ligou um instante depois que a ambulância partiu, e Liquid teve que admitir que o ar em movimento era agradável enquanto seguiam atrás dela. Parte dele ainda não queria acreditar que aquilo estava realmente acontecendo enquanto faziam curvas e desciam ladeiras íngremes em direção à cidade distante. E ele estava tão consumido por essa negação que quase não percebeu o que estava acontecendo à sua frente. Um momento antes, a ambulância se movia graciosamente pela estrada, mas agora parecia estar desviando. Que diabos? Perguntou Marine enquanto observavam confusos. Não mais do que desviar, balançando para frente e para trás na estrada em velocidades crescentes, como se houvesse uma luta pelo controle do veículo acontecendo lá dentro. As guinadas se tornaram cada vez mais severas à medida que ele continuava a ganhar velocidade. E então os pneus cantaram um pouco quando a ambulância subitamente virou bruscamente para a direita, saindo da estrada e colidindo com o guarda-corpo antes de desaparecer no penhasco íngreme adiante. Marine freou enquanto se virava para seguir seu caminho, levantando terra e pedras ao parar no que antes era o guarda-corpo. Essa mudança de eventos fez com que Liquid se clareasse, e ele saltou do sidecar e correu em direção à beira do penhasco no momento em que os sons da ambulância rolando e colidindo cessaram. As luzes vermelhas e brancas ainda piscavam quando ele olhou para a beirada, mas era impossível ver qualquer coisa além da altura ridícula da queda da ambulância. Na escuridão, não havia como descer com as mãos, e eles não tinham cordas na motocicleta, deixando Liquid sem poder fazer nada além de esperar impotente, enquanto Marine usava o rádio para avisar sobre o incidente. Episódio 4. Caso #5081G. Parte 4. Gabinete do chefe, RPD, 9H00. 2 meses atrás. Sem dormir e ainda extremamente abalado pelos eventos da noite anterior, Liquid fez o possível para se controlar enquanto estava no escritório do chefe Irons com os outros que estiveram presentes durante os eventos. O prefeito Warren e a comissária Yvonne não estavam presentes, e presumiu-se que o xerife Thompson estivesse tendo uma reunião semelhante com seus assistentes. Então eram apenas funcionários do Departamento de Polícia de Resistência que estavam presentes. Todos estavam repassando sua versão do que aconteceu na cabana, mas então percebeu-se que algo estava errado. Onde está o Tenente Brennan? Perguntou Branagh. Não vejo desde que voltamos para a cidade. O Tenente Brennan não está mais conosco, explicou Irons. Aparentemente, ele foi afetado negativamente pelos eventos da noite passada e ele interpretou isso como um sinal de que era hora de se aposentar. Aquele sargento, qual é o nome dele? Prosky, é isso mesmo. O sargento Prosky pode comandar a divisão de roubos por enquanto, mas vamos voltar ao trabalho. Continue, Capitão Marine. Então, liguei para avisar sobre o acidente da ambulância, continuou o capitão do Stars. Devido à escuridão e à falta de recursos, o Tenente Liquid e eu demoramos várias horas para chegar ao veículo. Abrimos as portas e o encontramos vazio. Os corpos de Lillian e Isaac Liquid haviam desaparecido, e também não havia sinal dos 3 paramédicos. Como alguém pode escapar ileso de um acidente como esse? Perguntou Branagh. Aquela ambulância estava esmagada como uma latinha quando chegou ao fundo, então para onde foram os corpos? Havia muito mais sangue lá dentro do que o das 2 vítimas, então os paramédicos não poderiam tê-los retirado, nem teriam motivo para isso. Bem, corpos não desaparecem assim, acrescentou Liquid assim que recuperou a voz. Nem 3 homens que ficaram feridos em um acidente como aquele, se não mortos. A única resposta é que alguém chegou ao veículo antes de nós e removeu os corpos por algum motivo. Se fosse um policial ou um civil passando por ali, teriam nos contatado o mais rápido possível, mas não o fizeram, deixando apenas uma conclusão. Quem atacou minha família se aproveitou do acidente e roubou os corpos para esconder evidências ou para terminar a refeição. Liquid quase caiu ao tropeçar para o lado, e os outros o ajudaram a sentar em uma das cadeiras. Depois de algumas respirações profundas, o detetive começou a se recompor, enquanto o chefe permanecia em silêncio. O homem acima do peso permaneceu sentado à mesa com os dedos entrelaçados, e olhou fixamente para frente por mais de 1 minuto, como se estivesse considerando cada detalhe daquele caso bastante extremo. No entanto, havia algumas complicações quanto ao procedimento a ser seguido, e elas já haviam sido mencionadas anteriormente na reunião. Nenhum deles havia ido à Vila Arclay esperando trabalho policial, então estavam sem nem mesmo as ferramentas mais básicas para proteger e inspecionar uma cena de crime. Não temos testemunhas oculares, disse Irons. Nenhuma fotografia, nenhuma impressão digital, e agora nem temos os corpos das vítimas. Então, com essa enorme falta de evidências confiáveis, como vocês acham que devemos proceder, hein? Voltamos e encontramos as evidências, respondeu Marine. Vou contar ao Vesquer o que aconteceu e vamos mandar todos os Stars para lá para vasculhar as montanhas. E todo o trânsito também. Branagh acrescentou. Droga, vamos colocar todos os policiais de Raccoon City lá fora. Homicídios, roubos e furtos. E até os capangas do Thompson do condado de Arclay.
Esta vai ser a maior caçada humana dos anos 90, e quando trouxermos o doente responsável, eu digo para prendê-lo num quarto com o Tobias, e deixar que aquele bastão de choque dele faça justiça. Marine começou a bater palmas e a gritar vivas quando Branagh terminou seu discurso, e de repente Liquid se sentiu muito melhor. Com o apoio do Departamento de Polícia de Rochester e do Condado de Arklay, não havia como os canibais que fizeram aquilo escaparem. Não traria sua família de volta, nem de perto, mas já era alguma coisa. Deu a ele uma missão, algo em que pudesse se concentrar em vez de perder a cabeça com o que aconteceu. E era uma coisa boa também, porque ele estava começando a ter alguns pensamentos bastante perturbadores. E quem sabia se ele enlouqueceria o suficiente para agir de acordo com eles? É um ótimo plano, rapazes, respondeu Irons com muito menos entusiasmo do que o esperado. Infelizmente, há um problema. Vejam, o xerife Thompson e eu estávamos conversando antes de vocês chegarem, e tenho certeza de que ele está prestes a dizer a mesma coisa aos seus rapazes agora mesmo. Agora, por mais que eu adorasse dar sinal verde para vocês e ver vocês destruírem as montanhas Arklay como um bando de cães raivosos, não posso autorizar uma missão como esta. Então, todo o clima na sala mudou, e os três, Liquid, Branagh e Marine, ficaram parados ali, com a mesma expressão de choque e confusão. Liquid também se sentiu afundando novamente no desespero, e sua mente gritava por uma resposta sobre por que o chefe tomaria uma atitude daquelas. Devia haver um bom motivo para isso, mas, no fundo do seu coração, ele sabia que seria algo insignificante. Desculpem, rapazes, explicou Irons. Mas não há evidências tangíveis que sugiram que isso tenha sido algo mais do que um ataque de urso, e mesmo que tenha sido causado por um ser humano. Não há evidências que sugiram que não tenha sido apenas um incidente aleatório e isolado. Se nos precipitássemos e avançássemos agora, tudo que isso causaria seria pânico entre as pessoas, e se mandássemos todos os policiais para a mata, quem protegeria a cidade? E não nos esqueçamos do impacto que algo assim teria na indústria do turismo, da qual, não preciso lembrar, as economias de Raccoon City e do condado de Arklay dependem fortemente. Daí em diante foi uma espiral descendente de egoísmo mesquinho que não deveria ter qualquer influência no trabalho policial. Protestos foram registrados, é claro, mas Irons continuou falando sobre como lugares como o Arklay Resort e pequenas cidades caipiras como Delucia sofreriam. Isso basicamente significava que o assassinato canibal da esposa e do filho de Liquid estava sendo deixado de lado para que um bando de idiotas de outros estados e países pudessem pescar no lago Stoneville e ver o festivalzinho idiota de flores de Delucia no verão. Mesmo assim, os protestos continuaram, e Liquid estava feliz por eles, porque naquele momento eram tudo o que o mantinha são. Os protestos e a última esperança de que aquele crime horrível não fosse varrido para debaixo do tapete. Eu sei como todos vocês se sentem, disse Irons com um tom que provavelmente deveria ser de compaixão, mas não foi suficiente. Mas Thompson e eu já conversamos com a prefeita Warren e a comissária Yvonne, e eles concordam conosco. O caso ficará em aberto como um incidente isolado, e uma investigação será iniciada assim que os turistas voltarem para casa no outono. Mas, chefe, os assassinos ainda estão soltos, gritou Liquid, levantando-se de um salto. E se deixarmos isso passar e acontecer de novo, hein? E se da próxima vez forem alguns dos seus preciosos turistas que forem comidos vivos, hein? Ou se a filha do prefeito desaparecer quando estiver acampando com o namorado ou algo assim, e depois? Será que isso vai passar tão facilmente? Acho que não, Brian. Liquid estava indo bem. Seus argumentos faziam sentido, ele conseguia manter a calma e não poupava nenhum dos fatos concretos e crus. Não acabaria bem para a cidade se deixassem isso passar. Naquele momento, eles tinham a oportunidade de chegar ao fundo da questão e impedir que acontecesse novamente. Quem sabe, talvez tenha sido apenas um incidente isolado, mas era improvável que continuasse assim se não agissem imediatamente. Se fosse algum tipo de culto, ou um bando de viciados em drogas, eles poderiam esperar que isso acontecesse novamente. E isso vale em dobro se fosse algum tipo de canibal perturbado por aí. Mesmo que fosse sua primeira morte, todos dentro e fora da cidade estariam em perigo se ele experimentasse a droga. Olha, Tobias, eu entendo o que você está passando, continuou Irons. Mas fique tranquilo, pois isso não vai acontecer com mais ninguém. O acampamento será restrito a áreas mais próximas de locais populosos, e os parques serão fechados ao pôr do sol. Nesse momento, Liquid se perguntou como Irons conseguirá chegar ao comando da Homicídios. Os campistas nunca davam ouvidos a conselhos sobre onde montar suas barracas, e fechar os parques só incentivaria os adolescentes a usá-los como ponto de encontro para festas depois do expediente. Ele sabia disso porque até ele era culpado disso, ir para matas não autorizadas a acampar com Lily, e quando adolescente. Ele e Belry Barton procuravam qualquer lugar isolado para festejar com suas namoradas, que mais tarde se tornariam suas esposas. Porque ele não conseguia enxergar o tamanho do desastre que isso estava prestes a se tornar. Sei o que você está pensando pelo seu olhar, Tobias, disse Irons. Agora vou te dizer uma vez e apenas uma vez, para deixar isso para lá, pelo menos por alguns meses. Assim que tudo se acalmar e a temporada turística acabar, talvez possamos investigar isso novamente, mas espero que nunca tenhamos um motivo para isso. O prefeito espera que tudo isso desapareça. E ele também quer que eu diga que responsabilizará pessoalmente qualquer um que tentar colocar este caso em evidência de alguma forma. Acho que não preciso esclarecer o que isso significa, então vocês estão todos dispensados, e Tobias, tire alguns dias de folga para clarear a mente. E assim, de repente, a reunião terminou. Os protestos cessaram e o caso número 5081G, o assassinato de Lillian e Isaac Liquid, foi encerrado. Nos meses que levariam para o fim da temporada turística, a maioria, se não todas as evidências relacionadas ao crime, teriam desaparecido. E não havia nada que Liquid pudesse fazer.
Se perdesse o emprego, nunca teria como solucionar as mortes, mas agora sua esperança de manter a sanidade havia desaparecido, e ele podia sentir pensamentos sombrios vindo à tona enquanto ele e os outros saíam do escritório. Ele não queria ficar ali sentado, impotente, queria fazer alguma coisa. Mas o quê? Ele havia recebido suas instruções e, além delas, não podia fazer nada, porque ser um bom policial era tudo que ainda. Mais pensamentos sombrios vieram à tona agora, sentimentos de raiva e ódio pelos homens que agora o abandonavam em suas vidas. O mesmo agora por tudo que antes lhe dava conforto, sua casa no subúrbio, sua família, o RPD e até a própria cidade. Não era apenas sua família, era o próprio Tobias Liquid que estava sendo varrido para debaixo do tapete. Mas havia muitas maneiras de mostrar a eles que ele ainda estava lá, e por um breve momento ele se perguntou se era assim que se sentia quando enlouquecia. Rindo um pouco para si mesmo ao dobrar a esquina, seus pensamentos foram interrompidos ao se deparar com uma pilha de papéis em movimento. "Ah, droga, me desculpe, tenente", disse Gil Valentini depois de quase deixar cair as pastas que carregava. "Não vi você aí." Ele apenas sorriu e assentiu enquanto ela continuava seu caminho em direção ao gabinete do chefe, mas em vez de continuar seu próprio caminho, ele parou e olhou para a parte inferior dela até que ela desapareceu pela porta. "Sem problemas", Valentini disse para si mesmo antes de finalmente se virar. "O prazer é todo meu."